Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos na terça-feira. Infelizmente, ontem a gente fez a gravação do vídeo e postou, né? Na verdade, a gente gravou. Depois, na hora de postar, apareceu ali para mim que a gravação tinha, tinha gravado, mas não tinha. Metade da gravação estava sem áudio. E eu acredito que foi algum problema de configuração, porque depois chegou para mim uma atualização de sistema. Então, eu acredito que essa atualização de sistema chegou na hora que a gente estava gravando, né? Não sei se é para o fone que a gente usa para tá gravando, né? Para o retorno e para o microfone, a gente usa o fone de ouvido para isso, ou no próprio celular, mas infelizmente chegou. E aí a gente perdeu a, a gravação, né? A metade da gravação sem o áudio. A mensagem de hoje tem a ver com dons espirituais. Semana passada nós falamos que existem três textos base para os dons do Espírito, os frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5, mas é um outro momento que a gente vai falar. Hoje e durante essa semana, como foi na semana passada, nós vamos falar sobre dons espirituais. Os três textos de dons espirituais são Romanos, capítulo 12, e a gente leu semana passada. Hoje a gente vai ler também, é agora Efésios, capítulo 4, tá? Precisamente ali os versos 11 a 14. Nós vamos estar lendo aí, meditando alguma coisa hoje, provavelmente amanhã também. E 1 Coríntios, capítulo 12. Então, são esses textos, e Coríntios é o texto maior, né? Abrange mais coisas. Em Efésios, que é o que a gente vai falar hoje, a ênfase é na unidade, tá? Os dons, de maneira espiritual, é para trazer unidade e crescimento espiritual para os demais companheiros de dons. Então, aqui a ênfase é crescimento, solidificação, né? Crescimento, solidificação e unidade. Então, os dons servem para ajudar outros dons a crescerem e a se unificarem num só corpo. Lá em Romanos, a ênfase dos dons é na quantidade de dons e que, mesmo existindo diversos dons, todos eles são executados de maneira diferente, no mesmo corpo, mas todos eles são executados de maneira diferente, segundo a graça que nos é dada, segundo a proporção da fé que o Senhor reparte, a medida da fé também que o Senhor reparte com cada um de nós. Então, nesse contexto, a ênfase maior em um, aqui é unidade, lá também fala de unidade, mas aqui é unidade e crescimento. Então, os dons vão ajudar um ou outro a crescer. Alguns dons vão ajudar outras pessoas com outros dons a eles crescer. Lá, o mesmo dom vai executar de maneira diferente o outro que tem aquele mesmo dom. Então, tanto faz a pessoa ter diversos dons ou pessoas terem dons parecidos, como por exemplo de profecia, né? Eu coloquei o exemplo de cantar, de pastores, cada um executa de maneira diferente, tá bom? Pensando nisso, queridos, gostaria de convidar vocês para uma oração, e aí nós vamos falar propriamente de Efésios capítulo 4, pelo menos aí a partir do verso 11, que fala de quatro é, é, dons específicos, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, abençoe a tua igreja, abençoe aos queridos e queridas que vão estar ouvindo a mensagem. Essa mensagem que eu vou estar falando é a mesma, ou a intenção é que seja o mesmo ponto que nós falamos ontem, mas infelizmente não, a gravação não ficou boa. Então que hoje só possa nos ajudar
nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Te agradecemos, Senhor. Abra a nossa mente por Jesus. Amém. Eu quero ler o texto com vocês, Efésios 4, verso 11, diz assim: A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Os outros dois textos vão estar aí mais abaixo, a gente vai, de maneira especial, falar durante a semana. Mas quando a gente vê isso aqui, note que é bem diferente de Romano, que a gente falou semana passada. Por quê? Porque aqui o objetivo é chegar ao aperfeiçoamento dos santos. Tá? No original é em benefício de capacitação e aperfeiçoamento. Então, o objetivo desses 4 dons que a gente vai explicar, o que significa aí apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O objetivo desses dons, os outros, eles lá em Romanos falam de dons, mas está dizendo que quando você faz, né, quem ensina, ensina com dedicação, com quem tem que exortar, faça também, né, com esmero. No contexto lá, quem tem o dom, quem tem a profecia, quem é a voz profética, fale segundo a fé que você tem. Fala de ministério, que seja como ministério. Ministério é serviço, ou seja, todos têm o seu serviço. Todos têm um ministério. Percebe? Lá é diferente. Aqui não. Aqui Deus concedeu 4 tipos de dom. Porque um é apóstolo, outro é profetas, outro evangelistas e outro pastores e mestre. Estão juntos. Essa expressão não é pastor e mestre, é pastores e mestre. Bom, então são 4. E o objetivo é o aperfeiçoamento, ok? É a capacitação e o aperfeiçoamento dos santos em direção ao serviço. Aqui fala para o desempenho do seu serviço, em direção ao seu serviço. E, ou seja, seria no original assim, em benefício à capacitação e aperfeiçoamento dos santos, em direção ao serviço do seu ministério para a construção e edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo é para a capacitação, aperfeiçoamento, o que o seu serviço, ou seja, todos nós temos um ministério, que o nosso ministério esteja edificado e construído, sólido. Então, esses 4 dons que a igreja tem, de maneira especial, é para edificar, construir, capacitar todos os outros dons que possam existir na igreja, mantendo ela unida e sólida. Tudo bem? E aí, agora vamos ver que dons são esses. Que 4 dons são esses especiais? Tá bom? O primeiro, está aparecendo aí, é apóstolo. E o que seria apóstolos? Apóstolos significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Note que essa configuração aqui de apóstolos, normalmente a gente aplica aos 12, tá? E a o apóstolo Paulo. Na verdade, que 12? Se Judas morreu, a Bíblia fala que foi escolhido Matias, Matias no lugar de Judas, mas depois apareceu o apóstolo Paulo. Talvez os discípulos foram mais precipitados. Provavelmente o apóstolo Paulo é que seria já o escolhido. Deus não mudou, Deus apenas acrescentou, já que eles fizeram, Deus não retirou o de Matias, mas aconteceu. 13. Então, normalmente nós aplicamos, apesar da Bíblia também falar a Barnabé e Timóteo também como apóstolos. Só que nesse contexto, um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens, pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você. E note que a palavra apóstolo não tem essa conotação
que hoje em alguns lugares tem. Imagine, né? Eu sou o apóstolo Moisés. Então, sabe? Não, é alguém enviado com ordem. É um delegado, um mensageiro, queridos. Tudo bem, eles tinham a capacidade, mas quando Cornélio foi dobrar os joelhos para Pedro, Pedro falou o quê? Levanta, eu sou homem também. Então, nesse contexto, queridos, o apóstolo ou o apostolado é aquele que representa, é o mensageiro de alguém. De quem? De Deus. E no sentido original, eu disse o seu significado. O seu sentido original, na raiz, é o sentido de permitir que alguém parta para que alcance a liberdade. Ou seja, um delegado, um apóstolo, delegado é um apóstolo, o apóstolo é aquele que parte para alcançar a liberdade. E como este parte para alcançar a liberdade? Por isso que ele é o enviado, ele sempre vai, né? Vai para algum lugar, aí os discípulos que eram apóstolos, eles iam a algum lugar para alcançar a liberdade. Então, enquanto eles estavam falando de Jesus, enquanto eles estavam mostrando a liberdade para outros, eles mesmos estavam encontrando a liberdade. Porque a verdadeira liberdade, querido, não está em você separar de Deus. Deus não morreu na cruz do Calvário para que eu me perca, nem você. Deus não morreu na cruz do Calvário para eu ficar caindo à torta direita. Você está na rua da amargura, jogado às traças, vamos dizer assim. Vem alguém bondosamente e diz assim: filho, eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te reerguer, vou te dar um emprego, vou te dar uma casa nova, eu vou te dar roupas. E ele te dá tudo. E aí, depois de tudo, você fala assim: não, eu quero continuar pecando. Aí volta de novo para a rua da amargura, para ser jogado às traças. Eu te pergunto, foi para isso que aquela outra pessoa chegou e te tirou dali? Não foi, foi para justamente te dar uma nova vida. Então, a liberdade não é a liberdade de rejeitar o Salvador. A liberdade é liberdade do pecado. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quem? De Deus? Não. Livres do mal. Porque é o mal que é o problema, não é o pecado. Então, essa expressão, o sentido é permitir que alguém parta para que alcance a liberdade. Enquanto o apóstolo ia pregando liberdade e salvação para outros, ele mesmo, em Cristo, alcançava a sua própria liberdade. E é por isso que um dos textos mais bonitos da Bíblia, o apóstolo Paulo diz, quando estava na beira da morte: agora a coroa da justiça me está guardada. Completei a carreira, guardei a fé. A segunda tipo de dons são profetas. Diferente do de Romanos, que é profecia. E eu disse lá, voz profética. Não foi isso? Eu falei a voz profética. E que, de maneira especial, é característica de quem é profeta, de quem tem o ministério profético. Mas nós podemos ser uma voz profética quando falamos da volta de Jesus, quando exortamos alguém para ser arrependido, para se arrepender dos seus pecados, para buscar Jesus. Então, naquele contexto, Deus nos usa como uma voz profética. E eu e você podemos ter também essa voz, mesmo não sendo um profeta. Aqui, de maneira especial, ele não fala de voz profética, ele fala de profeta. E o que é profeta? Profeta é o instrumento de Deus, porta-voz de Deus, e solenemente declara aos homens uma inspiração, especialmente aquilo que é respeito aos eventos futuros e que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação. Note, muitas vezes um pastor ele fala assim: olha, Deus colocou no meu coração. Pastor e pregadores, né? Deus colocou no meu coração essa mensagem. Algumas vezes eu já falei aqui também. Mas isso não é necessariamente uma característica de um profeta.
Porque Deus colocar no coração é Deus intencionar. Deus, de maneira a inspirar, nós entendemos aqui que essa inspiração é diferente da iluminação. Então, Deus iluminou aquela pessoa, qualquer um. E aí, olha, Deus colocou no meu coração a necessidade de pregar esse tema. Bom, aqui eu entendo que a ênfase como instrumento e porta-voz é declarar aos homens que recebeu por inspiração. Eu não estou dizendo é, algo verbal. Tipo assim, nas aulas, quando eu era pequeno, a professora de português falava ditado. E aí ela ia falando. E a gente ia copiando aquilo que a professora falava. Não entendo a inspiração dos profetas assim, ok? Só os 10 mandamentos. E, na verdade, os 10 mandamentos o Senhor escreveu. Então, Moisés também não escreveu. Então, a inspiração seria mais profunda do que simplesmente o Senhor colocou no meu coração. É dizer assim, Moisés, você precisa dizer ao povo sobre isso. Moisés, você precisa, sabe? E aí sim, olha, irmãos, você vê que normalmente as pessoas que falam assim, olha, eu tive um sonho, o Senhor me mostrou isso e isso, e você vê que a pessoa fica um pouco aflita. Não vou dizer, talvez a palavra aflita não seja a melhor expressão para isso, mas você vê que a pessoa, ela está constrangida a falar, mas ela não, ela fala, mas ela sabe que precisa falar, porque ela sente a necessidade de falar, mas você vê que ela não fica tomando para si glória. Eu entendo ali como o Senhor tentando mostrar alguma coisa. Então, isso é profeta. Então, agora, pode existir em algum momento Deus usar você e a mim como um profeta, sem termos um ministério? Pode. Por exemplo, a Bíblia fala de Saul. Saul foi um rei que no final da vida era um rei ruim. Mas, quando Saul foi ungido por Samuel, ele profetizou. E aí ficou dito entre Israel: está Saul agora entre os profetas? E aí? Então, note que nesse contexto, eu e você também podemos ser, se formos ungidos pelo Senhor, de maneira especial. Não é qualquer um. Foi ungido pelo Senhor, então uma parte dessa porção pode te dar características de um profeta. Mas você não necessariamente precisa ser, não necessariamente vai exercer o ministério profético. Talvez em algum momento. Mas a palavra profeta também significa, no sentido original, é sentido de antes tornar conhecido os pensamentos de alguém. Então, o profeta torna conhecidos os pensamentos de alguém. De quem? De Deus. Nesse contexto, é mais profundo do que até o que eu estou falando aqui. Por mais que eu queira tornar conhecidos os pensamentos do Senhor. Mas para isso, eu preciso ter uma mensagem direta. A Bíblia é uma mensagem direta, sim. Então, ela já foi revelada. Qualquer outra mensagem que você receba, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus também. O terceiro texto, ou o terceiro dom é evangelista. Então, nesse contexto, olha só, o profeta, ele é diferente. Eu acredito de maneira especial, a Igreja Adventista também acredita que Ellen White recebeu este dom, este ministério, tá? Ela não só foi uma voz profética, ela também foi uma profetisa, e que nos últimos dias haverá profetas também. Deus fala que vai haver. Joel, capítulo 2. Os jovens profetizarão, terão visões. Jesus fala: olha, quando vocês comparecerem perante as sinagogas, quando vocês forem presos, perseguidos por causa do meu nome, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Eu colocarei as palavras na sua boca e vocês não poderão resistir. Eu entendo naquele contexto ali, pelo que a gente acabou de falar sobre o profeta,
que Deus vai transformar algumas pessoas ou vai chamá-la para ser uma voz profética e para ser um profeta ali, e eles não vão conseguir resistir. Evangelistas. A palavra evangelistas quer dizer aquele que traz as boas novas, porque o evangelho é as boas novas. E eu não consigo entender um evangelista, por exemplo, um apóstolo, que é um delegado do Senhor, um que tem a ordem do Senhor, que não seja evangelista. Eu não consigo entender um profeta como também não sendo evangelista. Porque evangelista, ele é o que? O evangelista, ele traz as boas novas. E os profetas, muitas vezes, além de exortar as pessoas, eles traziam as boas novas. Os apóstolos, eles iam para o resto dos evangelhos, para pregar o evangelho. Eles eram evangelistas. Então, pode existir pessoas com as três ou quatro características aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Sim. Veja, por exemplo, Davi. Davi era pastor de ovelha, depois se tornou rei, músico, compositor, tocava harpa, né? Tocava lá a harpa. Então, note que Samuel era sacerdote e também profeta, ele não era só um ou outro, eram os dois. Então, existem características. Eu digo, por exemplo, os que escreveram a Bíblia do Novo Testamento, os apóstolos, eles eram evangelistas. Ó, dois dons. Eles também eram o quê? Profetas. E, por favor, eu não vou dizer que Pedro não era pastor e mestre, que Tiago não era pastor e mestre, que João não era pastor e mestre, também. Então, eu entendo aí como dom, esses são dons diferentes, especiais, que ajudam a capacitar a igreja. E o evangelista é aquele que prega as boas novas, né, da salvação, mas tem o sentido de trazer as boas novas, anunciar as boas novas e também de ser afortunato e próspero, bem como um embaixador, um enviado. Então, um evangelista, ele é próspero, afortunato, não em dinheiro, mas no conhecimento do evangelho, no conhecimento da palavra de Deus. É isso que ele é afortunado. E indo para a última parte, o último ponto, pastores e mestres juntos. No original, pastores e mestres. O que é o pastor? O pastor é aquele cujo cuidado e controle outros se submetem. Olha, é isso mesmo, queridos. Olha, o pastor é aquele cujo cuidado e controle os outros se submeteram e cujos preceitos eles seguem. Olha como isso é profundo. Os outros têm que se submeter ao pastor. E hoje em dia está comum a rebeldia. Não estou dizendo só dentro da igreja. O que acontece aí fora tem acontecido na igreja. Pode existir, e infelizmente existem pastores que não estão sendo pastores do Senhor, sim. Estão sendo líderes ruins, sim. Mas hoje a palavra é: se é ruim, você tem que falar, você tem que enfrentar. Ele fica usando a característica de que é ungido do Senhor. A palavra está dizendo no original que pastor é aquele que se submete é, e ao controle de outro. Também significa, olha, eu digo para você, se um dia você for ovelha de alguém que você vê que é um líder ruim, mau, perverso, não ruim conforme o que você acha que seja. Porque hoje as pessoas dizem, não, o pastor tem que fazer só isso, tem que ir visitar A, visitar B e tal e tal. Olha só, característica. Eles tinham que ficar atentos aos inimigos que estavam para atacar, defender o rebanho, curar a ovelha ferida e doente, e salvar a ovelha perdida, presa em armadilha, amar o rebanho, compartilhando a sua vida, desta forma ganhando a confiança. Por que as ovelhas confiavam no seu pastor? Porque ele as amava, andava junto. Então, realmente, o pastor tem que andar junto, tem que estar junto.
Mas note que a característica de visita, ou de poder, de repente, nesta visita, alcançar o perdido, é uma das características. Ele tem outras características. Igual muitas vezes, quem é esposa tem que cantar, tem que isso, tem que aquilo. Não. O Senhor distribui os dons. A gente está vendo isso aqui. Existem diversos tipos de pastores. Pastores que é bom numa coisa, pastores que é bom em outra. Outros pastores que é bom em uma e duas ou três coisas. Mas, por mais que a gente tenha dons, a gente já aprendeu que cada um faz de maneira diferente. E aquele que é sincero, ele vai transmitir a palavra de Deus. Eu estou indo para a parte final, porque o pastor também é um representante de Jesus. E essa vai ser a principal característica. Talvez o seu pastor possa não ser a melhor pessoa para administrar uma comissão, mas quando ele fala, você sente Deus falando. Talvez aquele pastor passou, foi uma vez na sua casa, foi numa outra, ou não passou, como os profetas, né? E outros, você não vê os discípulos e os profetas indo na casa dos outros. Não estou dizendo que eles não têm que ir, mas você não vê na Bíblia isso. Você não vê. Com raras exceções e por um motivo e objetivo definido. Obviamente, também, os apóstolos não ficavam vários anos no local. Eles iam, fundavam a igreja e iam para outro lugar. Então, se o pastor tem essa função, dificilmente ele vai ficar por muito tempo. Hoje, normalmente, o ministério, o pastor fica 4 anos no local. Mas, ainda assim, os apóstolos, ou o que a gente tem na Bíblia de pastores, não eram aqueles que ficavam ali só cuidando e tal, e depois vão para outro. Não, eles tinham que exortar, repreender, ensinar, falar, mas todos eles tinham uma característica: conhecimento da palavra, mansidão, e você sentir que Deus usou. E nesse contexto, eles não só são pastores, que é alguém que se submete a eles. Que é fácil a gente dizer, você tem que se submeter a mim, porque eu sou pastor. Mas eles são pastores e mestres. E essa palavra mestre é a mesma lá de Romanos, quando fala aquele que ensine, viva o que está ensinando. As pessoas se submetiam aos apóstolos porque eles tinham poder, permaneciam na palavra dos apóstolos, porque os apóstolos davam grande demonstração. E por isso por isso que não é só pastor, é pastor e mestre. Porque além dele ser pastor, além das pessoas se submeterem a ele, porque ele é o líder e Deus vai pedir conta a ele, mas ele ensina e ele precisa viver aquilo que ele ensinou. Eu vou terminar fazendo uma oração, querido. Com estes dons, a igreja cresce. Com estes dons, todos os demais dons se fortalecem e se tornam um na unidade de Deus. Vamos orar a Deus pedindo que estes dons, destes homens que já existem na igreja, possam cada vez mais representar o Senhor Jesus. Pai querido, nos ajude, nos abençoe e permita, Senhor, que estes dons que já existem na tua igreja, nós possamos ver homens e mulheres fortes e fervorosos no Senhor. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém.